Olá, vamos agora fazer a demonstração do EP8, que é sobre a aula de metagenômica dessa semana. Os dados que a gente vai usar nesse exercício são do projeto Microbioma Humano, lá dos Estados Unidos. A gente escolheu 6 amostras, tem inúmeras lá, amostradas de diversas partes do corpo, mas a gente escolheu 6 delas para fazer esse exercício. Todas as amostras vieram do link que está colocado lá na página da disciplina e também está presente no PDF aqui do EP. Então, as partes do corpo que foram amostradas e que têm leituras sequenciadas que vocês vão analisar aqui são a mucosa bucal, o exterior das narinas, as fezes, atrás da orelha esquerda, especificamente. Eles têm também da orelha direita, eu escolhi a esquerda aleatoriamente, cotovelo direito e vagina. Então, como eu falei, eles amostraram várias partes do corpo para ver se tinha diferenças, para fazer um baseline, digamos assim, né? Ver o que tem no corpo humano, para depois comparar com condições patológicas e assim por diante. E então eles amostraram muitas partes e a gente escolheu essas aí para fazer como exemplo aqui. Então a gente vai tentar identificar, né, tanto na demonstração agora, em que eu vou usar só 4 dessas 6 condições, né, dessas 6 locais do corpo humano, e vocês vão usar as 6 todas depois durante o EP, e a gente vai tentar identificar quais gêneros de bactérias ou quais famílias, quais taxa, né, bacterianos estão mais representados em diferentes partes do corpo, quais partes do corpo são mais semelhantes entre si e assim por diante. A gente vai usar a abordagem de metagenômica no sentido de sequenciamento do RNA da subunidade menor do ribossomo. Então não é estritamente falando uma metagenômica, é um sequenciamento em massa de RNA ribossômico, mas convencionou-se chamar isso de metagenômica de SSU ou de 16S, dependendo de onde você lê sobre isso. Mas, estritamente falando, não é metagenômica. Então, a gente vai começar indo lá para a máquina virtual, vocês estão vendo ela aí, já está aberta. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, como está descrito lá no PDF, é criar um diretório para a gente usar no nosso exercício aqui. Então, eu vou criar aqui um chamado Demo8, vocês vão criar um chamado EP8 para fazer o exercício. Criado o diretório, entrem nele e a gente tem que criar links para todos os arquivos de sequência que contém as leituras dessas 6 amostras do corpo humano aí, de bactérias de diferentes partes do corpo humano, claro, que foram sequenciadas. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar links simbólicos, como de costume, para os arquivos FASTA que contém as leituras daquelas amostras bacterianas de diversas partes do corpo humano. E elas estão naquele diretório que vocês já devem ter memorizado, né, de tanto usar nesse semestre, que é /databases, /courses, BMP0216, 2020, metagenômica. E a gente quer linkar todos os arquivos .fasta aqui no nosso diretório onde a gente vai trabalhar, que é, no meu caso, Demo8. Então, sempre chequem se está tudo certinho, se os links foram criados corretamente, eles estão com uma boa cara aí, não estão, né, com fundo vermelho, não estão piscando, está com uma cara boa. Se eu tentar ler um pedaço de um desses arquivos, ele deve me mostrar ali parte das leituras, então não deu erro, está tudo bem. Os outros todos estão bons também, como a gente pode ver ali. Ctrl L, limpa a tela. Tendo criado os links, agora a gente tem que classificar essas sequências nos taxons, né, nos taxa, depende de como você prefere usar o plural dessa palavra, tanto faz, nas diferentes categorias, no caso aqui bacterianas, né. Então a gente vai usar uma ferramenta chamada RDP, da qual vocês ouviram falar durante a aula teórica, que é o Ribosomal Data Project. Também tem o link lá na página da disciplina, que é um jeito de classificar sequências usando a composição em octâmeros da sequência. Então você olha ali uma janela deslizante de 8 em 8 letras e vai vendo, anotando a composição da sequência. E aí você compara isso com tabelas pré-calculadas de ocorrência de octâmeros em todos os taxa. Então o pessoal lá do projeto RDP já fez essas tabelas, elas estão salvas aqui na máquina virtual e a gente vai comparar agora nossas leituras de cada conjunto de bactérias das diferentes partes do corpo humano contra essas tabelas e ver qual bate melhor. E esse programa RDP é muito fácil de usar, ele é bem fácil de rodar. Você simplesmente escreve RDP, o nome do programa é assim, com letras maiúsculas. Aí você usa, ele tem vários programas dentro dele.
né, vários algoritmos. E o que a gente vai usar é o classify. A gente vai classificar as nossas leituras em grupos taxonômicos. Então, RDP classify. Aí o nosso arquivo de entrada, com as sequências em formato FASTA, e o nosso arquivo de saída, depois do parâmetro "-o". Então eu vou chamar aqui de boca_RDP, para ficar óbvio que é uma saída do RDP e são as amostras, né, as leituras da amostra da boca. Feito isso, a gente aperta Enter e espera um pouquinho. É bem rápido, leva entre 1 e 3 minutos para cada amostra. Aqui no vídeo eu vou cortar para não ficar, depois quando eu rodar as outras 3 amostras que eu vou usar na demonstração, para não ficar a gente esperando aqui. Mas é bem rapidinho. Como sempre, eu aviso lá no PDF do EP, a velocidade com que isso vai rodar depende de quantas pessoas estão rodando ao mesmo tempo, de quantas leituras tem no arquivo, coisas assim. No nosso caso, todo mundo vai estar usando arquivos relativamente pequenos. A gente escolheu no site do RDP conjuntos de dados pequenos para ser factível num exercício como esse, para não levar horas ou dias fazendo o exercício. Então a gente escolheu coisinhas pequenas. Na vida real, vocês vão, né, se fizerem esse tipo de análise, vão usar conjuntos de dados muito maiores. Agora, o que interfere aqui é se tiver várias pessoas usando ao mesmo tempo. Então, não deixem para fazer isso na última hora, né, na véspera da próxima aula, porque se tiver várias pessoas usando ao mesmo tempo, pode ficar lento. Né? A gente não sabe, não testou a partir de quantas pessoas analisando ao mesmo tempo fica lento, mas é um risco e você não quer descobrir na noite anterior ao prazo de entregar o exercício que você não consegue fazer porque está todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Ele terminou aí de classificar as leituras da boca. Então, como eu falei, agora eu vou repetir. Eu estou usando aqui a setinha para cima para chamar o comando, né? Vou repetir isso para mais 3 amostras agora. Então eu vou escolher, além da boca, eu vou colocar também nariz. Então eu estou trocando os nomes aqui. Eu usei nomes padronizados, então é fácil. E depois também eu vou pegar mais 2 depois do nariz. Ele terminou a amostra do nariz. Vamos pegar agora então mais uma amostra. Orelha. De novo, lembrando que no EP de verdade vocês vão usar as 6 amostras. Aqui eu vou usar só 4. Então terminou aí mais uma amostra. Então vamos agora fazer a última. Eu vou colocar aqui a do cotovelo. Como vocês estão vendo, não está dando nenhum erro. Ele não dá nenhuma mensagem, não reclama de nada. E está levando aqui entre 1 minuto e 2 minutos e 15 para fazer cada uma dessas amostras. Se a sua estiver levando muito mais do que isso, pode ter alguma coisa errada, como muita gente usando ao mesmo tempo, ou algum problema. Mas se não der erro, é só esperar e ver o que acontece. Terminou a última. Então agora vamos dar uma olhada aí nesse formato geral desse arquivo que foi gerado. A gente criou 4 arquivos chamados boca RDP, nariz RDP, orelha e cotovelo. Tudo com esse final _RDP para ficar óbvio aqui a saída. Esse nome é arbitrário, você poderia dar o nome que quisesse, mas a gente escolheu dar um nome que indicasse aí o programa e a origem da amostra. Então vamos dar uma olhada aqui em um deles. Vou usar o less-s, porque as linhas são longas, e vamos dar uma olhada no arquivo da boca, primeiro deles aqui, para ver como é que tá. Então vocês veem um formato, é uma tabela. Então o arquivo está organizado em colunas, que tem na primeira coluna o nome da leitura que está sendo analisada, que vocês estão vendo aí, e a gente vai descendo aqui. Tem aqui as leituras e depois trincas de colunas, que correspondem aos diferentes níveis taxonômicos onde as leituras estão classificadas. Então vocês vêm aqui, por exemplo, para essa leitura aqui. Qual é o nível aqui? O nível se chama root, a raiz da árvore. A parte onde a árvore começa. A parte mais alta, digamos assim, da hierarquia, se você botar a árvore de cabeça para baixo. E depois, qual é o nome desse nível? Então, aqui não é muito interessante. Root rank. Né? E esse 1 aqui é a confiabilidade da classificação que foi feita aqui. Então, ele vai de 0 a 1, essa confiabilidade, e a confiabilidade de que essa sequência faz parte da árvore é 1. Geralmente, na raiz aqui, eu nunca vi um número, eu acho, diferente de 1. Depois, vai descendo na árvore e vai ficando mais específico o nível taxonômico que a gente está vendo. Então, o próximo, depois da raiz, é o domínio. Né? Então, os domínios arqueia, bactéria, eucariontes.
Então aqui ele está falando que é bactéria. Já, bom sinal. É um sequenciamento de leituras que vieram de bactérias extraídas de partes do corpo humano. E ele está concordando. E a gente pode ir indo aqui para a esquerda, ou para a direita, na tabela, olhando os diferentes níveis que a gente vai tendo depois disso. Então a gente viu bactéria, vem em seguida proteobactéria, que ele está chamando de filo, com confiabilidade 1, depois classe bacilo, então vocês estão vendo que são trincas, com confiabilidade 1, depois a ordem Lactobacillales, com confiabilidade 1 também, depois a família Streptococcaceae, confiabilidade ainda 1, então ele tem uma boa certeza de que essa leitura pertence a essa família, e depois a esse gênero, Streptococcus, e acabou. O RDP, como vocês ouviram na aula, ele para no nível genérico, no nível de gênero. Ele não chega até espécie, cepa e coisas assim. Porque ele não tem resolução suficiente. Quando você usa a composição da sequência, nos octâmeros, isso tem menos resolução, isso não é tão fina a granulação ali. A composição entre diferentes espécies do mesmo gênero geralmente é bem semelhante e você não consegue distinguir as diferentes espécies com confiança e de maneira eficiente, que dê certo. Então eles resolveram parar em gênero. A partir de gênero funciona bem. Abaixo de gênero, em espécie ou subespécie, pode funcionar em alguns casos, em outros não, então eles decidiram só ir até gênero. Então essa é a estrutura do arquivo. Vocês podem ver aqui casos onde não é 1 a confiabilidade. Então para essa outra leitura aqui é 0,8 para a família Streptococcaceae, 0,8 para o gênero. E o que acontece, como vocês veem aqui, é que o número menor sempre vai estar mais à direita. Porque é mais fácil classificar de maneira mais genérica do que mais específica. Então, se vocês veem aqui, por exemplo, 0,67, que é a confiança para a classificação dessa leitura no gênero Haemophilus, esse número vai aumentar conforme você vai para a esquerda na tabela aqui e começa a ficar mais genérica a classificação. Então era 0,67 para gênero, mas é 1 para a família Pasteurelaceae. E não tem como ser acima de 1, então todas as colunas à esquerda dessa aqui vão ser 1 também. Né? Vocês estão vendo aí que é essa segunda leitura aqui. Né? Então tá 1 em tudo, menos no gênero aqui. Em outros casos pode aumentar mais devagar. Aqui todos eles estão indo de... esse aqui, por exemplo. Gênero 0,65, família 0,66, basicamente a mesma coisa. Né? E aí vai subindo. Classe Bacillus, né, da classe Bacilli, está 0,81. Então vai subindo a confiabilidade da classificação até chegar a 1, que no caso é no domínio bactéria. Em Firmicutes já está 98 aqui, já está bem alto. Então tem uma boa confiabilidade que é do gênero Firmicutes, boa confiabilidade que é da classe Bacilli e vai caindo conforme fica mais específico. Então esse é o formato do arquivo que sai do RDP, exatamente a mesma coisa para as outras condições que a gente fez aqui, a gente olhou só o da boca para ter uma ideia do formato. Então lembre, primeira coluna, nome da leitura, depois as trincas, né? Cada 3 colunas são um conjuntinho de dados referente a um nível taxonômico, que vai começar em raiz e depois vai ficando mais específico até chegar em gênero, e nada mais específico do que gênero. Então não tem uma coluna para espécies ou subespécies. Então com as informações que a gente viu até agora e com o que você rodou até agora, você já consegue fazer as questões do EP de 1 até 6. Então vocês podem responder agora se quiserem, depois de fazer essa parte, ou acho até melhor talvez finalizar tudo e depois responder todas depois de terminar a segunda parte da demonstração e do EP. A gente volta já já então para continuar com a segunda parte.